Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa terceira aula do tema Finanças e Espiritualidade. Nesse nosso terceiro encontro, nós vamos tratar de algo muito importante, que é a concepção que nós temos acerca do papel do dinheiro no mundo, de como ele funciona, de como as coisas no mundo reagem e interagem com esse recurso. Todos nós temos experiências diferentes com recursos financeiros. A experiência de um não é a mesma experiência do outro. Às vezes uma pessoa tem experiência de ter nascido com tranquilidade, com conforto, a outra com escassez. Às vezes uma pessoa teve a possibilidade de nascer com recursos, mas perdeu ao longo da vida. Outras nasceram sem recursos e adquiriram algo durante a vida. Cada um de nós tem uma experiência. Cada um de nós tem experiências positivas ou experiências negativas, coisas que nós realizamos ou recebemos, ou coisas que a gente gostaria de realizar e que não pôde. Todas essas experiências vão conferindo um sentido ao recurso financeiro, que em si mesmo ele não possui um direcionamento, um propósito específico. Somos nós que vamos dando esse sentido. Mas à medida que nós vamos vivendo, nós vamos construindo esse sentido nem sempre de uma maneira consciente. Às vezes as nossas experiências, durante a nossa infância, durante aquilo que ouvíamos de nossos pais, aquilo que nós passamos, vai marcando a nossa relação com os recursos financeiros. E essa marca pode ser às vezes positiva e pode ser negativa. Às vezes a gente pode ter consciência, às vezes a gente pode não ter consciência dessas marcas. Eu tenho um amigo que nós tivemos uma conversa há uns 2, 3 anos atrás e ele me relatou uma coisa muito interessante. É alguém muito diligente, que cuida, trabalha, tem um emprego no funcionalismo público, mas que carregava pesadas dívidas naquela época. Essa pessoa tinha, em moedas da época, algo em torno de R$400 mil de dívidas. E essa dívida era uma dívida muito pesada para os padrões de remuneração que ele tinha. E a gente conversando sobre por que aquilo havia chegado naquele ponto, ele tentando descobrir, porque ele fala: Saulo, eu não entendo, eu tenho uma remuneração que é uma remuneração boa, que é uma remuneração que me permite viver com dignidade, mas eu sempre vivo atolado em dívidas, eu sempre vivo com escassez, com dificuldades. E a gente conversando sobre a experiência, a gente foi buscando na tela mental dessa pessoa o que é que ele tinha como concepção acerca do dinheiro. E uma coisa surgiu de muito interessante. Ele me relatou que quando ele tinha 14 anos de idade, ele vivia uma situação de muita tranquilidade financeira com a sua família. Mas exatamente nesse momento de muita tranquilidade, o que aconteceu foi algo desastroso. O seu pai, que ele amava muito, era uma pessoa muito presente na sua vida, desencarnou com uma doença severa, uma doença fulminante, que dentro de 2 meses, entre diagnóstico, ele já havia morrido. O que aconteceu é que esse meu amigo, ele conectou a tranquilidade material com a perda das pessoas que ele amava. Ainda que essa conexão ela não seja racional, aquilo ficou marcado. E todas as vezes que ele ia adquirindo alguma possibilidade, inconscientemente, ele criava mecanismos para que se afastasse daquilo. Para que a gente tenha uma ideia do quanto a nossa experiência individual ela vai estabelecendo padrões de relação. O que acontece é que a nossa experiência individual ela não representa a experiência de todas as pessoas. Cada um de nós tem uma experiência específica com dinheiro, com riqueza, com recursos materiais. Qual é a sua? Quais são as experiências marcantes que na sua vida você teve com dinheiro? O que você ouviu dos seus pais? O que você vivenciou? Situações de tranquilidade, situações de escassez? Como é que isso foi construindo ao longo da sua vida a valorização do recurso financeiro? Cada experiência que nós vamos acumulando ao longo da nossa existência vai conferindo sentido, direção. E existem pessoas que odeiam o recurso material em função das próprias experiências.
outras que amam a riqueza em função das próprias experiências. O grande desafio para a gente é tomar consciência dessas experiências, perceber o quanto elas nos marcaram, o quanto elas moldaram a nossa forma de lidar, de ver e de experimentar os recursos materiais. A partir do momento que nós tomamos consciência, nós começamos a tomar também controle, porque a razão começa a comparecer. Não é somente a experiência, não é somente a emoção, mas nós começamos a raciocinar. Por isso, lembrar dessas experiências, ter consciência de como elas marcaram a nossa maneira de lidar com as riquezas, o quanto elas estão presentes no nosso comportamento, constitui um passo importante para que nós possamos nos tornar senhores e senhoras dessas experiências e não vítimas delas. Porque se nós não tomamos consciência, aquela experiência, aquela ideia, aquele conceito domina a nossa vida. A partir do momento que nós temos consciência, nós começamos a nos libertar. E a gente começa a perceber que a nossa experiência de ontem não necessariamente é o que nós queremos construir para o nosso futuro. Aquilo que nós vivemos no passado não necessariamente é o que nós queremos para a nossa vida no futuro. E nós começamos a ter condições de construir e reconstruir a nossa relação com os recursos materiais, com os bens, com a riqueza desse mundo. Das experiências mais marcantes da nossa vida, existem 3 delas que merecem a nossa atenção. Em primeiro lugar, aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, a maneira como eles se comportavam, a nossa relação com os nossos genitores. Como é que os nossos pais lidavam com o dinheiro? Será que a gente ouviu aquela frase que uma pessoa de bem nunca pode ter dívida, uma pessoa de bem nunca pode tomar dinheiro emprestado? Será que a gente ouviu a frase que uma pessoa de bem tem que comprar sempre à vista? Será que a gente ouviu a frase que dinheiro não dá em árvore, que a gente tem que se esforçar muito para ganhar pelo menos um pouco? Como é que os nossos pais lidavam com os recursos financeiros? Essa experiência, ainda que nós não tenhamos uma consciência clara delas, moldou a nossa forma de lidar com recursos financeiros. Esse é um primeiro conjunto importante. E nós não devemos desdenhar dessa experiência dos nossos pais. São indivíduos, tiveram as suas concepções, a sua época, nos trouxeram algo de positivo, é importante destacar isso, mas não necessariamente as experiências que eles tiveram são as mesmas que nós tivemos. A época em que viveram é muito diferente da época em que nós vivemos. As possibilidades que existiam há 40, 50 anos atrás são muito diferentes das possibilidades que existem hoje. Antigamente, se uma pessoa quisesse ter sucesso na vida, existiam 3 carreiras, né? Médico, advogado ou engenheiro. Hoje existem muito mais possibilidades da pessoa poder realizar o seu dom, as suas paixões, aquilo que ele gosta e, de fato, ter também a dignidade e o equilíbrio nas finanças. Outra fonte que marca muito as nossas experiências são as nossas próprias vivências, os momentos de escassez ou os momentos de abundância. E é interessante a gente observar isso, que quando a nossa experiência ela está desconectada da forma como os recursos chegam, nós às vezes temos situações desastrosas. Existe uma pesquisa que avaliou o que é que os ganhadores da Mega Sena fizeram com o recurso. E, para surpresa de muitas pessoas, a grande maioria deles, depois de um determinado tempo, estavam no mesmo patamar que viviam antes, porque a experiência, os valores e os princípios falavam mais alto. E a pessoa acabava dilapidando aquele recurso por falta de possibilidades, de alternativas de como lidar com uma quantidade grande de recursos que surgiu de uma hora para outra. O terceiro grupo de experiências é como nós temos informações acerca do que as outras pessoas fazem com o recurso financeiro. Quando a gente olha nas mídias sociais, no jornal, na televisão, o que pessoas que têm recursos financeiros fazem com isso? E dependendo daquilo que nós estamos buscando, nós vamos estabelecendo padrões. Na medida em que a gente vai tendo consciência disso, a gente começa a discernir e escolher
o que a gente vai fazer. Eu me recordo de uma história interessante de uma pessoa que procurou um pastor evangélico e estava vivendo muita dificuldade financeira, buscava crescer, dar dignidade para a família, mas ela tinha dificuldade com isso. E aí os dois sentados ali conversando, estavam conversando do lado de fora da congregação evangélica, e aí passou um carro de luxo. E aquele amigo que havia procurado o pastor falou: isso aí deve ser alguma falcatrua. E o pastor olhou e falou assim: poxa, mas por que você diz isso? Ele falou: não, porque não é possível a pessoa ganhar tanto dinheiro assim para comprar um carro desse valor agindo de maneira honesta. O pastor olhou para ele e disse assim: nunca amaldiçoe aquilo que você quer conquistar. Porque ele trazia dentro de si um conjunto de experiências. E quando ele olhava aquilo que existia no mundo, ele projetava essas experiências. Por isso, tenhamos consciência do que faz o nosso framework, o nosso mindset, a nossa perspectiva acerca dos recursos materiais é importante para nos libertar, para que a gente possa escolher qual será a nossa visão sobre os recursos financeiros que chegam às nossas mãos.